Segunda turma do Supremo transfere inquérito contra ex-senador Lindbergh Farias para a Justiça Eleitoral do Rio. Transparece a suposta prática de ilícito no âmbito da tutela penal eleitoral. Suspeito de ajudar a planejar massacre na escola em Suzano é apreendido por ordem da Justiça. Relator do inquérito aberto pelo STF para apurar ataques à corte, ministro Alexandre de Moraes, diz que investigação fortalece a instituição. Não existe democracia sem independência do Poder Judiciário. Controle informatizado da execução penal e do sistema carcerário brasileiro começa a funcionar na Paraíba. Ele gerencia não só a pena em si, mas também o apenado. E presidente do Supremo e do CNJ visita o Judiciário de Minas Gerais e assina acordos de cooperação técnica com o TJ do Estado. Olá, boa noite. Boa noite. A segunda turma do Supremo decidiu transferir o inquérito que investiga o suposto Caixa 2 do ex-senador Lindbergh Farias para a Justiça Eleitoral do Rio. Os ministros também decidiram que a administração pública pode contratar serviços de logística dos Correios. A repórter Carla Lucena, ao vivo, tem mais informações para a gente. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William. Oi, Érica. Boa noite para vocês. Boa noite a todos. E olha só, o caso envolvendo o ex-senador Lindbergh Farias do Partido dos Trabalhadores, ele foi descoberto no âmbito da Operação Lava Jato. Em delação premiada, executivos da Odebrecht disseram que fizeram repasses indevidos ao ex-parlamentar entre os anos de 2008 e 2010 para campanhas eleitorais. Esse dinheiro ele não foi declarado, que para o Ministério Público Federal, o ex-parlamentar teria cometido, então, um crime de falsidade ideológica eleitoral, mais conhecido aí como Caixa 2. Este caso ele já estava sendo analisado pela Justiça Federal de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, por decisão do ministro Edson Fachin, em agosto do ano passado. E foi justamente contra essa decisão que a defesa recorreu aqui ao STF e os ministros da segunda turma julgaram o recurso hoje e decidiram adotar o que ficou então determinado no plenário na semana passada, onde os ministros, por maioria, decidiram que quando há crimes comuns como corrupção e há ligação com delitos eleitorais como os de Caixa 2, esses casos devem ser julgados pela Justiça Eleitoral. Vamos ver. O ex-senador Lindbergh Farias começou a ser investigado pelo Ministério Público em 2017 por corrupção em Caixa 2. O inquérito tem como base delação premiada de executivos da Odebrecht. O caso tem a ver com o programa de moradia de Nova Iguaçu, cidade do Rio de Janeiro, que Lindbergh foi prefeito. De acordo com o relato, o ex-parlamentar recebeu 2 doações que não foram declaradas, o que configura Caixa 2. O primeiro repasse de R$2 milhões foi em 2008 para a campanha de reeleição na prefeitura. Em troca, ele favoreceria a Odebrecht em contratos com o programa Pró Moradia de Nova Iguaçu. O outro repasse foi em 2010, de R$2,5 milhões para a campanha ao Senado. Para o Ministério Público, apesar do STF ter definido na semana passada que, havendo ligação entre crimes comuns e delitos eleitorais, cabe à Justiça Eleitoral julgar os processos, o STF deveria analisar caso por caso. O de Lindbergh seria um deles. Logo no relatório de Vossa Excelência, ministro Fachin, as diligências pleiteadas pela Procuradoria-Geral da República, na primeira página da decisão monocrática de Vossa Excelência, nenhuma diz respeito a crime eleitoral, estritamente ligada à investigação da corrupção. Já a defesa, que questionava a decisão do ministro Edson Fachin, que enviou este caso à Justiça Comum do Rio, pedia que o caso permanecesse no STF ou enviado à Justiça Eleitoral. As próprias contrarrazões com a devida vênia apresentadas pela Procuradoria-Geral da República identificam esse fato, tanto que 2 das teses dialogam com a possibilidade de conexão com o crime eleitoral. Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes chegaram a propor prazo de 60 dias para o Ministério Público apresentar denúncia ou arquivar o inquérito. Mas, por unanimidade, os ministros decidiram seguir a decisão do plenário e agora o inquérito contra o ex-parlamentar será transferido da Justiça Comum para a Justiça Eleitoral do Rio. Limitou-se a reafirmar uma jurisprudência que vem, portanto, desde décadas.
transparece a suposta prática de ilícito no âmbito da tutela penal eleitoral. E, portanto, compreendo que há que se fazer a remessa do respectivo caderno investigatório ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Ainda na segunda turma, os ministros decidiram que a administração pública pode contratar serviços de logística da empresa de Correios e Telégrafos sem licitação. Os Correios questionavam decisão do TCU, que considerou ilegal esse tipo de prática. Apesar de tratar-se de atividade não exclusiva dos Correios, prestado em regime de concorrência com particulares, deve ser entendido, ao menos, como serviço afim ao serviço postal, o que justifica a aplicação de um regime diferenciado. E ainda na segunda turma, os ministros concluíram uma ação apresentada por um juiz do trabalho do Mato Grosso do Sul. Ele teve que se afastar do tribunal por problemas de saúde e ele pedia que fosse mantida a gratificação que ele estava recebendo por ter assumido em alguns momentos a titularidade e por ter assumido como juiz titular. Mas, por maioria, os ministros negaram esse pedido. O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, chegou a citar que a decisão tem como base a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, para estes casos. E agora, voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal nega liberdade para acusado de estupro. A maioria dos casos julgados na sessão desta terça-feira foi de pedidos de habeas corpus. Os ministros começaram com o julgamento de um pedido de revisão criminal. O processo trata de um homem que foi condenado por participação em homicídio pelo Tribunal do Júri em Mato Grosso. Mas, alegando ausência de provas, a defesa levou o caso para o Tribunal de Justiça, que determinou a anulação da defesa e novo júri. Já o Superior Tribunal de Justiça entendeu que deve ser mantida a soberania dos vereditos. No STF, o ministro Luiz Fux manteve o entendimento de que só cabe avaliar as provas dos autos ao júri e não à segunda instância. Mas o julgamento foi suspenso com o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Outro caso julgado foi o pedido de liberdade de um homem acusado de participação em estupro. O crime aconteceu no Espírito Santo. No ano passado, o relator, o ministro Marco Aurélio, concedeu liminar com alvará de soltura para suspender a execução provisória da pena. No julgamento dessa terça-feira, o pedido da defesa foi para manter a liminar, já que a matéria que trata sobre a prisão antes de todos os recursos transitados e julgados ainda não foi apreciada pelo plenário da Corte. Alegar uma questão de ordem, exatamente por ter esta pauta do dia 10 de abril, para que o julgamento de mérito deste habeas corpus seja vinculado e sobrestado àquele julgamento próximo. O relator, ministro Marco Aurélio, manteve o voto pelo alvará de soltura. Já o ministro Luiz Roberto Barroso divergiu e ressaltou a gravidade do crime. Aqui é uma hipótese manifesta de prisão preventiva, independentemente da discussão sobre execução ou não da pena em segundo grau. Porque um estupro praticado nessas circunstâncias revela uma pessoa evidentemente perigosa. Por maioria de votos, a primeira turma do STF negou o pedido de habeas corpus. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, acompanhou a sessão e tem outras informações para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina. Boa noite. Mandado de segurança contra a decisão do CNJ foi um dos temas discutidos na primeira turma, né? Além dos vários habeas corpus que estavam pautados, todos da relatoria do ministro Marco Aurélio, mandados de segurança também da relatoria do ministro Marco Aurélio e contra a decisão do CNJ. Em um deles, os ministros iniciaram o julgamento desse mandado de segurança, mas acabou sendo interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas já votaram o relator, ministro Marco Aurélio, e ministro Alexandre de Moraes, ambos concedendo a segurança. Nesse caso, a decisão atacada trata-se de uma decisão do CNJ que determinou a invalidade de concursos públicos realizados no estado do Paraná que teriam sido feitos para selecionar candidatos para, no âmbito privado, ocuparem a titularidade de cartórios judiciais, ou seja, as serventias judiciais seriam prestados em caráter privado. Mas o CNJ, o principal argumento da defesa aqui é que o CNJ não teria observado o que determina a Constituição no seu artigo 31 do ato das disposições constitucionais transitórias. Segundo o artigo 31,
Todos os cartórios judiciais devem ser estatizados a partir de 5 de outubro de 88, quando houve a promulgação da Constituição Federal. Mas, na partezinha final, garantidas as titularidades já existentes. Ou seja, no caso concreto desse mandado de segurança, o impetrante foi nomeado como titular do cartório judicial em abril de 1987, portanto, antes da Constituição de 88 trazer essa regra de que essas serventias deveriam ser estatizadas. E, nesse sentido, os ministros Marco Aurélio e Alexandre de Moraes, que votaram hoje na primeira turma, concordaram em anular a decisão do CNJ para manter essa titularidade ainda no caráter privado, até que a vacância aconteça, até que este cargo seja declarado vago, para tão somente depois ser realizado um concurso público e aí cumprir o determinado no artigo 31 do ADCT. Julgamento suspenso, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso deve retomar essa discussão em uma outra sessão posterior. Amanhã tem sessão plenária, né, Karina? A partir das 14 horas no direto do plenário. Então, você estará aqui também até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Policiais civis apreenderam na manhã de hoje o adolescente suspeito de ajudar a planejar o massacre que terminou com 10 mortos na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. O jovem de 17 anos foi apreendido em casa e levado ao Instituto Médico Legal da cidade, onde foi submetido a exame de corpo de delito. De lá, seguiu para o fórum. O adolescente foi acompanhado dos pais e do advogado. A internação dele na Fundação Casa vale por 45 dias. Se terminado o prazo e não houver sentença judicial de internação definitiva, ele será liberado. Em caso de sentença de internação definitiva, o prazo máximo é de 3 anos. Na quinta-feira da semana passada, o menor chegou a se apresentar à justiça, mas negou a participação e foi liberado. Durante a investigação, foram analisados os celulares dele e dos 2 assassinos e, de acordo com a polícia, os 3 aparelhos têm conversas claras sobre o planejamento das mortes. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, é preso pela 3ª vez em Curitiba. A nova prisão ocorreu na manhã desta terça-feira como parte de uma operação do Ministério Público do Paraná que investiga desvios de recursos que deveriam ser usados na construção de escolas. Parte desse dinheiro, segundo as investigações, foi parar em campanhas eleitorais de Beto Richa. A defesa afirma que a prisão não traz qualquer fundamento e que é referente a fatos antigos sobre os quais todos os esclarecimentos necessários já foram feitos. E no próximo bloco, o ministro Alexandre de Moraes diz que inquérito aberto pelo STF para apurar ataques à corte visa preservar a democracia. Não existe democracia sem independência do Poder Judiciário. Nesta terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, falou sobre um inquérito aberto para apurar notícias fraudulentas que ofendem o STF e os ministros da Corte. Já tive 2 reuniões também importantes ontem em São Paulo, sexta e ontem, com a inteligência da Polícia Militar e com a inteligência da Polícia Civil de São Paulo, que vão auxiliar o inquérito junto com a inteligência da Polícia Federal, principalmente para a questão dessa rede de robôs, de WhatsApp, Twitter, essa rede que alguém paga, alguém financia por algum motivo. Aqui, na verdade, é a desestabilização de uma instituição republicana. O que vem se pretendendo é desestabilizar o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Poder Judiciário. Não existe democracia sem independência do Poder Judiciário. Isso vai ser investigado a fundo. Então, não se pode permitir, num país democrático como o Brasil, em que as instituições funcionam livremente há 30 anos, que porque você não gosta de uma decisão, você prega o fechamento da instituição republicana, você prega a morte de ministros, morte de familiares. Isso extrapolou. Como bem disse o ministro Celso de Mello, nosso decano, isso extrapola a liberdade de expressão.
O Ministério Público Federal ofereceu nova denúncia contra Sebastião Curió, major do Exército Brasileiro, que comandou a repressão à guerrilha do Araguaia, no sudeste do Pará, resultando em centenas de camponeses torturados e dezenas de guerrilheiros mortos. Os corpos jamais foram encontrados. A ação penal é assinada por 8 procuradores da República, que integram a Força-Tarefa Araguaia, e foi apresentada à Justiça Federal em Marabá, no Pará, tratando do assassinato, tortura e ocultação dos cadáveres de Silon da Cunha Brum, o Simão, e Antônio Teodoro de Castro, o Raul. O MPF afirma que os assassinatos foram cometidos por motivo torpe, com emprego de tortura e sem chance de defesa das vítimas, que, segundo a denúncia, estavam debilitadas, rendidas e sob forte vigilância armada. Para o MPF, os crimes de Curió foram comprovadamente cometidos no contexto de um ataque sistemático e generalizado contra a população civil brasileira, promovido com o objetivo de assegurar a manutenção do poder por meio da violência. Para o direito penal internacional, esse tipo de crime já constituía o que se chama de lesa humanidade na época dos fatos. Por esse motivo, não há como enquadrar em regras de anistia. Também não há prescrição para casos como esses, segundo o MPF. Pesquisa encomendada pelo CNJ mostra que em 10 anos as ações judiciais relativas à saúde no Brasil aumentaram 130%. Os planos de saúde e os seguros são os campeões de processos. A judicialização da saúde preocupa o setor por conta dos impactos no orçamento da pasta, mas preocupa também o judiciário, principalmente pelo crescente número de ações. Os planos de saúde e os seguros são os assuntos que mais geram ações judiciais na área da saúde. Cerca de 50 milhões entre beneficiários e empresas prestadoras de serviço são afetados direta ou indiretamente. Já na saúde pública, a principal demanda é a falta de medicamentos. O INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, levantou que entre 2008 e 2017 houve um aumento de 130% no número de processos judiciais relativos à saúde. Em primeira instância, foram quase 500 mil processos, distribuídos em 17 tribunais de justiça estaduais, e mais de 277 mil processos de segunda instância, entre 15 tribunais. Plano de saúde lidera entre os principais assuntos discutidos, com 34,05%, seguido de seguro, com 23,77%, saúde, 13,23% e tratamento médico hospitalar ou fornecimento de medicamentos com 8,76%. O estudo revela ainda que, nesse mesmo período, o número total de processos judiciais cresceu 50%. O levantamento contraria a crença de que ações judiciais têm mais chance de ter decisão favorável e revela que a probabilidade é 7% maior em ações coletivas. Porém, a maioria dos processos são individuais. O Conselho Nacional de Justiça, responsável por encomendar essa pesquisa, já estuda políticas judiciais para diminuir esses números. A quantidade de processos impacta diretamente no orçamento da saúde. A pasta registrou um crescimento em 7 anos de aproximadamente 13 vezes nos gastos com processos judiciais. Gastos que chegam a 1 bilhão e 600 milhões de reais só em 2016. O objetivo da pesquisa é identificar casos recorrentes, como pedidos de tutela ou liminares, para que se possa aprimorar soluções de conflito e diminuir o impacto financeiro. Tribunais de alguns estados como Bahia, São Paulo, Pará e Rio Grande do Sul já conseguiram diminuir a demanda de ações judiciais, promovendo um diálogo entre as partes envolvidas. Na Bahia, por exemplo, foi possível evitar cerca de 80% dos processos. E a seguir, sistema que permite o controle informatizado da execução penal e das informações relacionadas ao sistema carcerário brasileiro começa a funcionar na Paraíba. Nós vamos ter um sistema que gerencia o cumprimento da pena e gerencia a capacidade prisional.
O presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, esteve hoje em Minas Gerais. Ele visitou todos os tribunais, defendeu a união do Poder Judiciário e assinou acordos. O objetivo da visita é promover o diálogo com os magistrados e conhecer as necessidades do Poder Judiciário. O primeiro compromisso em Minas foi no Tribunal Regional do Trabalho. A data é histórica para a Justiça do Trabalho e particularmente para este tribunal. Receber o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, que nos manifesta e nos reconhece o papel, sem dúvida alguma, importante da Justiça do Trabalho no contexto nacional do Poder Judiciário. No Tribunal de Justiça, o ministro Dias Toffoli assinou 2 acordos. Um deles para a implantação do Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado, que já funciona em vários estados. A nossa proposta, nosso projeto é digitalizar e ter um sistema eletrônico de execução penal nacional de todos os apenados do Brasil, de todos os condenados no Brasil, até o final deste ano. Nós já estamos com mais de 200 mil execuções penais no Brasil digitalizadas e nesse sistema centralizado. O outro acordo foi sobre o método de associação de proteção e assistência a condenados, um sistema no qual a própria sociedade e os apenados se inserem na ressocialização do preso. As APACs, elas são, na verdade, modelo de muito sucesso de execução penal, onde o índice de reincidência é infinitamente inferior ao do sistema convencional e o custo é menos de 1/3 também do sistema convencional. O presidente do Supremo também visitou a seção judiciária da Justiça Federal em Belo Horizonte e se reuniu com juízes federais do estado. Esse diálogo é importante porque faz ver em nós que fazemos parte da magistratura e que somos, em última instância, comandados pelas decisões do Supremo Tribunal Federal, que quem está à frente do Supremo Tribunal Federal nos enxerga, dialoga conosco para a solução dos problemas do Judiciário, que não são problemas da Justiça Federal, que não são do Supremo Tribunal Federal, mas que são de todos e, sobretudo, da sociedade. O Tribunal de Justiça Militar de Minas fez uma sessão solene em homenagem ao presidente do Supremo. Assim como o ministro Dias Toffoli, o presidente do Tribunal Militar também defendeu a unidade do Judiciário. Importantíssimo, estamos juntos com ele aí, defendemos isso também, acompanhamos o trabalho dele. É uma referência de tranquilidade, de competência, de serenidade e nós estamos aqui para apoiar e estarmos juntos com ele nesse movimento. O último compromisso foi no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. O Judiciário de Minas Gerais, e acredito que todo o povo mineiro está em estado de júbilo, de alegria, de contentamento, de felicidade, com essa iniciativa do ministro Dias Toffoli de comparecer a Minas, de visitar a todos os tribunais, de conclamar a união de todos para o bem geral da nação. O sistema que permite o controle informatizado da execução penal e das informações relacionadas ao sistema carcerário brasileiro começa a funcionar na Paraíba. O desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná e também representante do CNJ, Dalla Deia, foi recebido pelo presidente do TJPB, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, e sua equipe de trabalho no Fórum Criminal de João Pessoa. O desembargador Dalla Deia veio à capital paraibana com o intuito de acompanhar a implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, CEU, no âmbito do Poder Judiciário Estadual. O sistema que informa ao juiz automaticamente os benefícios que estão vencidos ou por vencer facilita a administração da execução das rotinas e fluxo de trabalho. Para o desembargador Dalla Deia, o sistema evoluiu consideravelmente nos últimos anos, sobretudo na capacidade de gerenciamento do sistema prisional, visto que agora ele gerencia não só a pena em si, mas também o apenado. Nós vamos ter um sistema que gerencia o cumprimento da pena e gerencia a capacidade prisional de cada sistema penitenciário, de cada estado e o sistema federal. Então, a ideia, na verdade, é expandir o seu para um nível de detalhamento maior do que existe hoje. Todo o processo de implantação do novo sistema eletrônico de execução
exigiu uma significativa estrutura física e operacional montada no primeiro andar do Fórum Criminal da capital. Viemos aqui para conferir o trabalho da equipe de Meales, da equipe do CNJ, da equipe de juízes de execução criminais da Paraíba. E o que vocês estão vendo aí é o lado operacional do nosso TJ. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com Berenice Leite, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Berenice. William, muito boa noite para você, a todos de casa. Olha, a gente começa o nosso giro falando sobre a Vale. Ela se comprometeu a regularizar o abastecimento de água em Pará de Minas, cidade prejudicada com o rompimento da barragem em Brumadinho, que acabou contaminando o rio Paraopeba. O termo de ajustamento de conduta assinado entre o Ministério Público de Minas Gerais e a empresa Vale, a mineradora, estabelece que ela tem 60 dias para dar uma solução paliativa e 90 dias para apresentar o projeto executivo da construção do novo sistema de captação. O acordo estabelece que a obra seja entregue em pleno funcionamento até maio de 2020. E o descumprimento desse acordo pode gerar uma multa para a empresa de R$100 mil por dia. E também em Minas Gerais, a Justiça autorizou o retorno do funcionamento da barragem em Laranjeiras. A mineradora apresentou documentos que comprovam a efetividade das medidas de drenagem e atestam a estabilidade da barragem. Desde fevereiro, ela foi desativada e parou de receber os rejeitos de minério. E a gente também fala agora sobre a Justiça do Paraná, que decidiu que o ex-prefeito de Luisiana, José Cláudio Pou, vai a júri popular. Ele é acusado de desviar um cilindro de oxigênio de uma unidade hospitalar para usar em um barril de chope durante uma festa particular na casa dele em 2013. A falta do equipamento teria contribuído para a morte de uma paciente. Ele deve responder pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e também peculato, que é a apropriação de recursos públicos, recursos e bens públicos. A defesa do ex-prefeito disse que vai recorrer dessa decisão. E se você aí perdeu algum detalhe e quiser rever as nossas reportagens, basta entrar no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigada, Berenice. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.